Pronto, a paz do Senhor. Tava aqui tentando gravar. Hoje eu vou gravar aqui nesse lugarzinho. Eu não posso gravar em outro lugar da casa. Só posso aqui. Mas eu tô passando aqui. Quero desejar a paz do Senhor para os irmãos, certo? E também dizer que eu preciso ter a prática mais de colocar mais vídeos, né? Eu tava recebendo umas reclamações lá no YouTube. Mas as reclamações são boas, na verdade, né? Os irmãos reclamando porque eu demoro. São pessoas até que eu não conheço, na verdade. Colocou lá, missionário, você demora muito a colocar a palavra. Eu preciso criar um hábito de estar sempre aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês. E eu não poderia deixar nessa noite de compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, me ensinando a cada dia, pois o Senhor é quem nos ensina. E nós devemos aproveitar para aprender com o nosso mestre amado, com a sua santa palavra, passando para dizer a você algo da parte do Senhor nessa noite, certo? Que está dentro de Éfesos, né? Da carta, da epístola aos irmãos de Éfesos, capítulo 4, que o nosso irmão Paulo vai escrever, versículo 1 que diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade. Aí eu vou pular alguns versículos para nós ganharmos tempo. E ele diz assim, no 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O verso 11 diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores. E mestre com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Só até aqui. O que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é dizer algo simples para você que me ouve. Assim como eu ouvi da palavra de Deus. Nós não precisamos, amados, andar preocupados com ninguém. Com ninguém em que sentido? Tem pessoas que às vezes nós nos preocupamos muito com a forma que alguém é usado, como esse alguém é usado. Os dons que aquela pessoa possui, por misericórdia, Deus a confiou e deu desses dons. E tem pessoas que chegam ao ponto disso vir atrapalhar o chamado de Deus que Deus tem com a sua vida. Porque olha muito para o chamado de alguém e não foca no chamado que Deus tem com si. E não foca, olha muito para os dons que Deus deu a outro e não foca no dom que Deus derramou sobre a pessoa própria. Não devemos estar preocupados com o chamado de ninguém. Preocupado com, missionária Giciane? Eu devo estar preocupado com o chamado de alguém, sim. Para poder orar por essa pessoa, para poder interceder, para poder apoiar. Mas eu não posso estar preocupado com os dons que foi derramado da parte do Senhor sobre a vida dessa pessoa, ao ponto de que isso venha me incomodar, ou de que eu venha olhar e achar, será que eu sou menos usado, alguém é mais usado, ou eu sou mais usado e alguém é menos? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que devemos usar esses dons, porque esse dom, a Bíblia diz aqui que foi Jesus quem deu. Paulo está dizendo aos irmãos de Éfesos que Jesus deu aos homens esse dom, e ele deu a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, segundo o que ele quis dar a cada um. Ele dá o que ele quer dar a cada um. Tem um louvor que eu gosto, que é esse que eu estou ouvindo de Sara Farias, que diz que eu não preciso ser réplica de ninguém. Não sei se você já ouviu a palavra réplica. Réplica, ela quer dizer imitação. Eu sempre digo a Deus, eu não quero ser imitação de ninguém. Você não precisa ser imitação de ninguém. Nós não precisamos ser. Não precisamos estar preocupados como Deus usa alguém, da maneira que usa, se eu devo ser usado igual, se eu devo ser usado melhor. Não. Paulo vai dizer que Deus, que Jesus, aliás, ele deu segundo a cada um, segundo o querer dele e a proporção dele. E ele vai dizer que a finalidade de tudo isso, desses dons, é para que o corpo de Cristo, que é a igreja, se fortaleça.
Eu digo sempre que quando eu tenho o dom da profecia, ela não edifica a mim, mas ela edifica alguém, a quem recebe essa profecia através da boca daquele que tem o dom de profetizar, do profeta, da profetisa, que tem o dom da profecia. Não edifica a si mesmo, mas edifica a quem está recebendo essa profecia. Se eu tenho o dom da cura, não edifica a mim, porque quem vai ser beneficiado é aquele que está enfermo ao receber a cura através das minhas mãos. Se eu tenho o dom para pastorear com excelência, quem vai ser beneficiado é o corpo de Cristo, é o rebanho do Senhor, é a igreja. E a finalidade de tudo isso é que para pessoas serem edificadas. Paulo disse que Jesus deu a cada um segundo o que ele quis, o dom que ele quis dar. Então você tem que ser grato ao Senhor pelo que ele já lhe deu. Se ele lhe deu o dom de louvar, seja grato. Se ele lhe deu o dom de ministrar a palavra da sabedoria, seja grato. Se ele lhe deu o dom de pastorear, seja grato. Se ele lhe deu o dom de profeta, como Paulo diz aos irmãos de Éfeso, seja grato. Foi o que ele quis lhe dar. Seja grato e receba aquilo que ele quis lhe entregar. Pare de se preocupar um pouco com o dom de alguém, com o que ele quis dar a alguém. Talvez a você ele deu o dom de louvar, ele deu o dom de profetizar, ele deu o dom de pregar. Ao outro ele já deu o dom para a cura, para prodígios, milagre, do entendimento da palavra, da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Mas, missionário, o que a senhora quer dizer, afinal, com isso? É que não devemos estar preocupados com o chamado de ninguém. Eu estou passando para dizer que você deve focar no seu chamado, no dom que, segundo a graça de Cristo, ele quis derramar sobre a sua vida. Você não deve estar preocupado com quem é usado, ou você querer ser mais usado ou menos usado. Estou passando para dizer a você que você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser igual a ninguém. Você é o que Deus lhe chamou para ser. Deus lhe usa dessa maneira. Foque no que ele lhe chamou. Foque naquilo que ele, por misericórdia, olhou para você e quis lhe dar. Tem pessoas que têm o dom de louvar, mas ele olha tanto aquele que tem o dom de pregar que ele não para até de exercer bem o dom de louvar, porque ele está focado em querer o dom daquele de pregar. Tem pessoas que têm o dom de ministrar a palavra, da sabedoria, da revelação, mas ele foca naquele que tem o dom da profecia. Olha, o profeta, é a profetisa, Deus revela. Você não deve estar preocupado com o dom de ninguém, você deve se preocupar com o dom que há em você. Despertar, como Paulo diz a Timóteo, desperta o dom de Cristo que há em você, pois ele já lhe deu. E a finalidade desses dons, disso tudo, não é para a nossa glória. Paulo diz, a finalidade desses dons, é para que o corpo de Cristo seja edificado, que é a igreja de Cristo. Quando eu profetizo, é a igreja que é edificada. Se eu sou usado através de louvor, é a igreja que é edificada. Se eu ministro e Deus me dá a sabedoria, por exemplo, é para a igreja ser edificada. Não é para me gloriar. Não é para me vangloriar. Não é para existir um espírito de competição em mim. Não é para existir um espírito de inveja dentro de mim. De autismo dentro de mim. De achismo dentro de mim. Porque ele vai dizer, a finalidade disso tudo é que seja para edificação e desempenho no serviço, do serviço para aperfeiçoamento, para edificação do corpo de Cristo, da igreja. Busque aperfeiçoar os dons, que é para a obra do Senhor ser edificada. Não é para a gente se aparecer, não é para a gente competir, é para que a obra de Deus tenha benefícios, é para que a igreja de Deus, Paulo estava dizendo, tenha benefícios. Quando eu sou usado, outras pessoas estão sendo beneficiadas. Não é para me gloriar, não é para me disputar. E eu estou passando aqui para dizer que existe um dom dentro de você. Como Paulo disse a Timóteo, desperta esse dom que é em você. Às vezes você tem um dom, mas você está tão preocupado com o dom que Deus deu a alguém. Porque Paulo vai dizer, uns ele deu para uma coisa, para pastores. Em outras traduções, bispos. Quer dizer a mesma coisa. A outros ele deu para profeta. A outros ele derramou o dom
de evangelista, de apóstolo, ele concedeu, mas tudo ele concedeu segundo a proporção e o dom de Cristo, ao que ele quis dar, como ele quis dar. Você não pode querer o que Deus deu a alguém. Deus deu a você o que ele quis dar, o que ele viu que você podia desempenhar, o que você teria habilidade para desempenhar. E afinal, o porquê não devemos ter essa preocupação? Esse instinto de competição, esse instinto de querer sempre ser mais ou aparecer, porque não necessita disso. Como eu disse, os dons é para a edificação da igreja, não é para nós mesmas. E ele vai dizer até que todos cheguem em uma unidade só, a mesma unidade na fé e no uso desse dom. Unidade quer dizer em um só. Em um só. E ele vai dizer que o corpo de Cristo recebeu esses dons e deve andar em unidade, em um só sentido. Eu não preciso estar preocupado com um ou com o outro. Eu não preciso estar com inveja de quem é usado numa área ou em outra. Tem que estar em unidade, quer dizer, em um só pensamento, porque ele vai dizer, afinal, o cabeça disso tudo é Cristo. Quem concede é Cristo, a glória é para Cristo. Eu falo sempre que se eu ministro e alguém, ele se converte, alguém, ele tem a sua fé levantada, ele está caído, ele se levanta através da ministração, que é ministrada através da minha vida ou da sua vida, eu estou só exemplificando, a glória não é para mim. Existe um cabeça que é Cristo, que tem esse comando. Você já ouviu dizer que sem Cristo nós não somos nada. Se Cristo não nos der, a Bíblia vai dizer que se do alto ele não der aos homens, o homem não tem nada. Tudo que temos é ele quem dá. Você não precisa estar preocupado com o chamado de ninguém, com o espaço de ninguém. Você não é réplica, imitação de ninguém. Você não precisa imitar quem canta daquela maneira, você querer cantar igual. Você não precisa imitar, fulano prega daquela maneira, eu tenho que pregar igual. Fulano profetiza, Deus revela daquela maneira, eu preciso profetizar igual. Desperte o dom que há em você, que Jesus já lhe deu. Tire o foco das pessoas, do que o Senhor já entregou a elas. O que o Senhor entregou a elas é segundo a proporção do que Ele quis entregar. O que Ele entregou a você é segundo a proporção do que Ele quis lhe entregar. Atente-se para o que Deus tem com você. Zele pelo dom que Ele deu a você. Paulo diz, aperfeiçoem, trabalhe nisso. Tem gente focada tanto no dom dos outros que está esquecendo de aperfeiçoar aquele que o Senhor já lhe deu. Então não perca, amados, não percamos, aliás, tempo em querer ser igual a ninguém. Porque sendo assim, Paulo diz que vai haver desavenças, disputa. E quando isso acontece, nós estamos demonstrando aos céus, nós estamos demonstrando àquele que por misericórdia quer nos usar, que nós não estamos preocupados em render glória ao nome dele, e sim nós ser glorificados. Quando nós fazemos isso, quando nós entramos em estado de disputa, de inveja, de concorrência, não precisa, amados, disso. A Bíblia diz que, hoje eu estava lembrando que a Bíblia diz assim, que a seara é muito grande e pouco ainda são os ceifeiros. Existe um lugar especial para cada um. Existe um dom especial para você. Deus quer lhe usar de uma maneira. Você não precisa focar no dom que Deus derramou sobre a vida de ninguém. Você não precisa imitar. Você não precisa correr. Você não precisa competir. O que é seu é seu. Se Deus tem algo com você, é com você. Se tem algum espaço que é para você ocupar, que o Senhor vai lhe levar, vai lhe colocar, Ele vai lhe colocar. Ninguém vai ocupar esse espaço. Ninguém que eu diga é na proporção sua, como Paulo diz. E Ele vai lhe dar na proporção que Ele quiser. E afinal, não existe só um pregador. Afinal, não existe um só cantor. Não existe só um profeta ou uma profetisa. Não existe só um pastor, só um bispo. E quando nós temos a maturidade para entender isso, nós entendemos que o nome de Deus é glorificado. Paulo diz, cheguem em concordância, em uma só unidade. Quer dizer, em um só pensamento. Sejam únicos. Não fique, ele quis dizer, não fiquem
atentando. É tanto que tem hora que ele vai dizer que estava havendo uma disputa na igreja do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nós devemos sim buscar exercer esses dons para a edificação do corpo do Senhor, que é a igreja de Cristo. Existem os dons que não é só a igreja de Cristo que é edificada. Alguém que não é cristão é edificado. Alguém da sua família é edificado. Seu vizinho é edificado. Alguém que ainda não confessou a Cristo é edificado. E afinal, quando eu sou usado, quando você é usado nas mãos de Deus, com algum dom que nós recebemos, a glória é para quem? A glória é para Cristo. Porque se Ele não nos der esse dom, se Ele não nos der segundo a sua graça e bondade e a sua vontade, nós não fazemos nada. Nós não profetizamos. Que nós vamos profetizar o quê? O que não foi nos revelado? Falar aquilo que o Senhor não nos revelou? Nós vamos pregar e não vai existir a revelação da palavra, para que as pessoas entendam a luz da palavra. Eu vou orar pelos enfermos, eles não vão ser curados. Se Jesus não estiver, se esse dom não estiver sobre mim. Eu vou orar pelo enfermo, ele vai continuar enfermo, porque esse dom não está sobre mim. Então eu estou passando aqui para dizer a você que você não precisa ser réplica de ninguém, imitação de ninguém. Foque naquilo que Deus tem com você. Não perca tempo em olhar o que Deus tem com alguém. Não perca tempo em olhar para o dom que Deus já derramou sobre a vida de alguém. Existe um dom dentro de você. Desperte o dom. Às vezes ele está adormecido porque você está tão preocupado como Deus usa alguém. Você quer tanto imitar alguém, ser parecido com alguém, quer fazer igual a alguém onde não vai lhe caber, onde não vai me caber. Porque a vez que Jesus deu segundo o que ele quis dar a cada um. O querer de dar é de Deus. Quando nós recebemos, aí nós vamos fazer a nossa parte. Exercitar. Paulo diz aqui que nós vamos agora aperfeiçoar usando. Então use o que o Senhor lhe deu. Não queira usar o que Deus deu ao outro. Use o que Deus lhe deu. Aperfeiçoe o dom que Deus derramou sobre você. E não o que Deus derramou sobre o outro. O que Deus deu ao outro é o outro. Se alguém prega de uma maneira e Deus usa de uma maneira, é de uma maneira. Alguém prega de outra maneira e Deus usa de outra forma, é de outra. Aquele ele deu de outra forma. Se alguém louva e Deus trabalha de uma maneira, é daquela maneira que o Senhor derramou sobre ele. Sobre você ele derramou de outra maneira. E uns ele deu para umas coisas e outro para outra. Eu não sou igual a ninguém. Você não é igual a ninguém. Nós não precisamos. Certo? Então eu estou passando aqui só para deixar essa mensagem para você. E essa mensagem falou muito comigo e eu espero que fale muito com você. Não tenha pressa para nada em sua vida. Sempre que eu oro, eu estou contando isso aqui para vocês, para compartilhar. E eu peço a Deus, eu digo, Senhor, eu não tenho pressa para nada. Nós não estamos correndo, irmão, para competir. Eu desejo sim ser usada nas mãos do Senhor. Para que eu possa abençoar, para que o Senhor possa, através de mim, abençoar outras vidas. Para que através de algum dom que Deus me deu, para você que está aí em algum lugar, eu quero falar para alguém, eu já terminei esse vídeo, eu quero dizer, talvez você sentou em alguma cadeira, Deus lhe colocou em algum lugar grande, que não seja para competir com ninguém. Use esse lugar, use esse momento para ser instrumento de Deus, para abençoar vidas, para ajudar vidas, para ajudar pessoas, para edificar pessoas. E não para estar em disputa, não para estar em discórdia, não para estar em concorrência, porque de nada vai valer isso. E quando eu faço isso, eu estou mostrando a Deus que eu não estou preocupado em ser um instrumento para Ele me usar para a glória do nome dEle, e sim para querer a glória para mim. Existe um ato de competição, infelizmente, no dia de hoje. As pessoas querem ser melhor, cada vez mais umas que as outras, muitas vezes nós seres humanos. E não é necessário isso, porque afinal, para qualquer dom, para qualquer área que Deus nos usar, toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda exaltação é somente a Ele. Porque se Ele não nos usar, nada fazemos.
se dom nenhum ele der segundo a sua graça e o seu querer, nada nós fazemos. Então, que a glória seja para o Senhor em tudo. Foque naquilo que Deus tem com você. Tire os olhos daquilo que Deus tem com outro. Me fez lembrar agora aqui uma passagem. Eu disse que já ia terminar a mensagem. Você lembra de Nabote e o rei Acabe? Existe uma história lá no livro de Reis que vai nos dizer que existia um rei chamado Acabe. Esse rei, ele tinha um grande palácio. Ele já tinha um império. Esse rei, ele já era rico. Ele olha para um homem chamado Nabote, um homem mais humilde, que tinha uma pequena vinha de plantação de uva, que os seus pais haviam deixado para ele, de herança para ele, havia dado a ele. E agora o rei Acabe olha para a vinha de Nabote. Olhe só o que eu vou falar para você. Ele olha para a vinha de Nabote, ouça esse vídeo até o final. Ele olha para a vinha de Nabote, uma vinha pequena. Nabote não era rei, como Acabe. Acabe já tinha um palácio. É tanto que quando ele olha para a vinha de Nabote, ele a quer, ele a deseja. Ele começa a desejar e a querer a vinha de Nabote. É tanto que o rei Acabe ele tinha tantas condições de ter algo melhor e já tinha, na verdade, ele já possuía algo maior que aquela vinha. Que ele vai dizer assim, Acabe, Nabote. Acabe vai chegar para Nabote, vamos fazer um acordo, eu quero a sua vinha. Quem sabe naquela hora, a Bíblia não diz, mas eu começo a conjecturar com a minha mente, pensar, forjar assim, tipo, acho que Nabote olhar, se fosse eu hoje, no momento de agora, e dizer, mas Acabe já tem um palácio, Acabe pode ter quantas vinhas ele quiser, e ele quer a minha, pequena, uma simples vinha. Pois bem, mas é bem que realmente ele tinha condições e ele já tinha algo maior, que era ser rei, que era ter um palácio e fazer a vinha que ele quisesse, a horta que ele quisesse, como ele quisesse, a terra que ele quisesse possuir. E ele chega e diz, ô Nabote, eu lhe dou uma terra, uma vinha maior. Eu lhe compro pelo dinheiro que você quiser. Ele aqui está dizendo, eu tenho condições e eu já tenho, mas eu quero a sua. Aí Acabe não vai conseguir fazer com que Nabote venda essa vinha. Ele se agarra, olha o que eu vou lhe dizer. Ele se agarra àquela vinha, Nabote, e diz não. O rei diz, eu posso dar uma maior. Então ele estava dizendo, eu tenho. Eu posso comprar por um grande dinheiro, por uma grande valia. Ele diz, não quero também. E o rei estava dizendo, eu tenho condições. Ele se agarrou naquilo que ele diz, é pequena, mas é meu pai que me deu. Escuta só o que eu vou falar para você. Tem gente valorizando coisas pequenas, porque sabe o valor que é receber algo do pai. Enquanto tem gente que está tão preocupado com algo que é de alguém, que esquece o tamanho do que Deus lhe deu. Talvez você está muito preocupado em ser como alguém, usado como alguém, fazer como alguém faz, e é pequeno perto daquilo que Deus já deu a você. Mas você não consegue enxergar, porque seu foco está na vinha de alguém. Seu foco está... O Senhor ministrou meu coração para me falar para pessoas isso. Seu foco está naquilo que alguém já tem. E aquilo que alguém já tem é até menor daquilo que você tem. Sabe o que é que Deus está dizendo? O que Deus lhe deu é coisa grande. Tire os olhos daquilo que Deus deu a alguém e se desperte para o que você já tem, para o que Deus já lhe deu. Que muitas vezes é bem maior, em uma proporção maior, mas você não consegue enxergar. Você não consegue querer usar, não dá importância, porque você está focado em algo de alguém, que é até menor, à vista aquilo que Deus já lhe deu. Só que Nabote não estava preocupado com algo maior. Ele estava preocupado com o que o pai lhe deu, o que era dele. Disse, não, é herança dos meus pais, Acabe, eu não vendo. Eu não estou preocupada em ter algo maior. Eu não estou preocupado em... Ele diz, Nabote, se você quiser, eu compro, eu lhe dou outra terra maior. Eu não valorizo o que é maior.
Eu não valorizo e eu não quero o que é maior de grande valia. Eu valorizo e eu quero o que o meu pai me deu. É herança do meu pai e eu vou guardar, vou zelar. E Acabe não consegue. E ele fica tão triste, às vezes que ele fica tão triste que ele não come, ele não quer beber, de tristeza e de amargura. Tem gente que fica assim, fica triste, fica sem dormir, fica muito preocupado. Para de se preocupar com a vida de alguém. Para de se preocupar com a maneira que Deus usa alguém. Deus está me usando como boca para alguém para dizer assim. Talvez você tenha até algo maior já dentro de você. Mas essa sensação de querer o que é do outro, de invejar o que é do outro, de desejar o que é do outro, não lhe deixa ver que você tem algo grande dentro de você. E você já tem. Porque Deus lhe deu também. E Nabote diz, eu não estou preocupado se é maior, Acabe. Você não me entende. O que eu quero é só o que meu pai me deu. Se é uma vinha pequena, tá bom, mas é o que ele me deu. Valorize o que o pai lhe deu. Valorize o que o pai lhe deu. E o que o pai lhe deu é bem melhor do que o que os homens podem lhe dar. Ele não quis nada que Acabe pudesse dar nem oferecer. Ele disse, eu quero ficar com o que o meu pai me deu. Ah, missionária, eu quero que os homens me vejam. Eu quero que os homens me reconheçam. Você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado em ser fiel ao Senhor. Ao que o Senhor já confiou através da sua vida. Quando você parar de olhar para a vinha de Nabote, Acabe, você verá que o que você tem é maior do que Nabote. Mas a vez que o desejo dele foi tanto que ele não conseguiu ver, ficou doente. Sua esposa Jezabel chegou, mas homem, você tem um palácio, está preocupado com isso? Por uma vinha? Por uma simples vinha que você pode ter onde você quiser. Ele, não, mas eu quero aquela. Tem pessoas deixando deixando de viver o extraordinário de Deus, porque está focado na pequena vinha de Nabote. A mulher dele chega e diz, você pode ter o que você quiser aqui em Israel, comprar o que quiser. Como dizendo, enxerga o que você tem ao seu redor. Mas ele diz, não, eu estou focado na pequena vinha de Nabote. Talvez você está deixando de viver a grandeza de Deus na sua vida. Viver coisas maravilhosas, de ser usado de uma maneira maravilhosa, porque você foca muito no que é dos outros. Porque nós focamos no que é dos outros. Então eu estou passando aqui para dizer para você e para mim. Foquemos naquilo que o Pai nos deu. Missionário é pequeno, eu só prego. Só pregue. Só pregue. E você verás o efeito que tem. Missionário, eu só louvo e você verás. Ah, mas fulano é que nem Acabe. Prega, canta, louva, profetiza, é usado. E eu só tenho uma simples vinha, um simples dom. Mas o que agradou ao Pai foi a fidelidade de Nabote. Não olhe para o tamanho, olhe para o que Deus lhe deu. Concebe o que Deus lhe deu, o que o Pai lhe deu. E eu estou terminando essa mensagem dizendo para você. Preste atenção ao seu redor. Talvez você ainda não está vivendo o extraordinário de Deus, as coisas grandes de Deus. Porque você desvaloriza o que Deus lhe deu. E valoriza muito prestando atenção no que é dos outros. Valoriza, inveja, sente o sentimento ruim, que não é bom. Parece que o sentimento de inveja não é, de disputa não é bom. E quando a gente faz isso, a gente está disputando, dizendo ao Senhor que a glória não é para Ele. Então, que a glória seja para Deus. Tira o olho, Acabe, da vinha de Nabote. O que você tem é maior. Nabote nem era um rei. Talvez você já tenha uma postura de rei e nem usa essa postura. Porque você está de olho em um Nabotezinho da vida. Talvez a vinha, o palácio que você tem é tão grande. A cadeira que você senta é tão grande. Mas você está de olho numa simples vinhazinha que Nabote vai ali, rega, planta, limpa a terra. Foque no que Deus tem com você. O que é de Acabe é de Acabe. O que é de Nabote é de Nabote.
O que me chama a atenção, interessante que eu já estava lá e já estou aqui na bota e Acabe. Aí Acabe vai dizer que ele não vende. E Jezabel, sua mulher, diz, ela muito mal, tenta tomar a poço. Tenta tomar a poço. E consegue em que parte? A Bíblia vai dizer que Jezabel consegue mandar matar Nabote. Diz, não, meu marido, você que a gente vai conseguir, de um jeito ou de outro. E manda tirar a vida daquele homem e ele morre. Mas ele não entregou e nem deu aquela vinha. Sabe, eu vou terminar essa mensagem, uma vez eu lendo, me chamou muito a atenção. É que a Bíblia vai falar assim, que o Senhor, quando fala com o profeta, para falar com Acabe, depois da morte de Nabote, ele diz assim, vá até lá, porque eu vi que Acabe, Jezabel, sua mulher, tirou a vida de Nabote para tomar, aliás, a vinha que é de Nabote. Missionária, o que a senhora quer me falar com isso? O que a senhora quer me dizer? Fale para mim, pelo amor de Deus, que a senhora quer falar com isso. Eu vou lhe dizer. Então veio a palavra do Senhor a Elias, ao profeta, ao tisbita, dizendo, dispõe e desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, que está na vinha de Nabote. Ele já tinha mandado, sua esposa mandado matar Nabote, já estava se sentindo dono da vinha, mas os céus declaram assim, vai Elias e diga a Acabe o que eu estou mandando dizer. E ele está lá na vinha de Nabote. Mesmo mandando matar Nabote já não estando vivo, em nenhum momento Deus intitulou a vinha sendo de Acabe. E ele já tinha se tornado dono, entrado na terra e feito o que ele queria. Mas em nenhum momento os céus, e o importante é o que os céus dão a você, certo? O importante é o que os céus, eu sempre digo, declara de você. Ele diz a Elias, vá lá, que Elias está na vinha de Nabote. Mas Nabote nem existia mais, já tinha morrido. Mas continua sendo dele. Nem depois de morto ele perdeu aquilo que o pai tinha dado a ele. Mesmo que Acabe quis tomar, os céus nunca passou do nome de Nabote e agora vá na vinha. Ele não diz, Elias, vá na vinha que é de Acabe agora, porque ele pegou. Vá que ele está na vinha, ele está na vinha de Nabote. Ele está lá, mas não é dele. Ele tirou Nabote, morreu Nabote, mas continua, aqui no céu está registrado, continua sendo de Nabote. Então o que é teu é teu. O que é seu é seu. Foque no que é seu. Mesmo tendo tomado Nabote, matado Nabote, os céus declaram, Elias, vá até o rei Acabe, que está lá dentro da vinha de Nabote. Mas como é que alguém morre e ainda é dele? Ainda é. Porque aqui nos céus eu não tirei. Eu não dei. Foi tomada, mas eu não dei.